O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, estas leituras de hoje, elas já são escatológicas, né? O que é isso, padre, escatológica? Escatológica vem da palavra, da raiz escatom. Escatom significa as coisas últimas. As coisas últimas. Mas vamos lá. As duas leituras e o Salmo vamos interpretar sem perder tempo. Daniel, ele é um dos primeiros livros do Antigo Testamento. Aliás, o primeiro livro, junto com segundo Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que pela primeira vez na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, atenção, do Antigo, que fala sobre ressurreição. E Daniel, ele é chamado um dos profetas menores, e ele tem um sonho, uma profecia que Deus deu para ele, e essa profecia, ele fala de para o rei, que ele viu uma estátua muito grande, e vocês ouviram tudo, ela é longa a leitura, é uma estátua, parece um Frankenstein, na maneira de interpretá-la, né? Tinha parte dela de bronze, outra parte de barro, os pés, uma parte dos dedos de barro, outra de ferro, e assim por diante. E de uma certa maneira, nessa parte figurada, e figura, tá, gente? Para a gente entender. Aqui mostra um significado de que um reino, este reino que ora tem consistência, ora esse reino mostra uma instabilidade, uma fragilidade. Ora é um reino poderoso, ora um reino menos poderoso, ora ele é nada. Essa estátua, ela é uma figura daquilo que dentro de mim e dentro de cada um de nós está acontecendo. Um reino onde a gente tem a falsa ilusão, uma falsa segurança de que eu sei do que eu estou fazendo, eu sei que as coisas vão acontecer como eu espero. Então veja, é tudo aquilo que é um reino que infelizmente de alguma maneira Satanás conseguiu colocar no coração da humanidade, uma soberba, certo? E por isso um apego às coisas, um apego à própria vida.
E de repente Daniel fala de uma pedra que ela foi mandada não por mãos humanas, entenda bem isso. Ou seja, isso aí é algo que vem do Espírito. E esta pedra, ela é uma simbologia de Cristo Jesus. Se você quiser que eu ainda fale mais profundamente, é o Espírito Santo que Cristo Jesus enviou no meio de nós. Então ela é lançada contra essa estátua. E quando essa pedra, Jesus, o Espírito Santo, ela encontra com esta estátua, ela destrói a estátua todinha. Ou seja, aquele reino, aquilo que vem reinando dentro da gente, destrói, quebra, ok? Então, aqui é uma maneira figurada para a gente entender esta interpretação teológica que o Antigo Testamento coloca para trazer para nós hoje, 2025, na sua vida e na minha, certo? Então, Cristo veio, Ele trouxe o Espírito Santo foi colocado em nós, e dependendo da nossa abertura, haverá um confronto entre Cristo, a pedra angular, contra o apego, a ilusão dessa estátua que está dentro da gente. Se você quiser que o padre mude um pouquinho só a versão, porque vai dar na mesma, é como se você trocasse 6 por meia dúzia. Quando a gente ouve lá no Antigo Testamento, Abraão, ele tinha uma verdadeira adoração, ele queria ter muito um filho, falávamos isso nesse domingo. Esse filho chama Isaac. A tradução do nome, o nome Isaac, aliás, eu acho o nome lindíssimo, Isaac. É um nome judeu, mas eu acho assim, para um rapaz, para um menino, vai, Isaac, acho forte, bonito, né? Significa aquele que faz rir. Só que existe um único Isaac, essa pedra, esse Cristo, esse Deus, esse nosso Senhor, esse noivo, o noivo da noiva, nós. E só Ele pode ser adorado. E Abraão já seguia esse Deus, que não tinha o nome de Isaac, mas era aquele que fazia, é a verdadeira alegria dos homens, é a verdadeira felicidade, é onde está a verdade das verdades, é onde faz o homem rir, no sentido, não rir como palhaçada, mas rir de trazer um contentamento, uma paz interna. Quem? Jesus, Deus. E Abraão, no primeiro momento, ele seguiu esse Deus. Abraão, sai do teu lugar, da terra onde você está, e vem para onde eu te enviar. Ele foi. Quem era o grande Isaac, aquele que faz rir? Deus. Só que, olha a estátua aí. De repente alguma coisa começa a reinar dentro do coração deste homem. Ele tinha um desejo forte de querer ser pai. E naquela época de Abraão, todos os homens do Antigo Testamento, chamado o antigo Israel mesmo, bem antigo, dos primeiros, seria uma desgraça um homem não poder ter um filho com a sua esposa, porque naquele momento eles não acreditavam, lembra? Eu estou falando de Daniel já é 200 anos perto de Jesus, Abraão é 1000 e poucos anos, mais de quase 2000 anos antes de Jesus. Então naquela época ninguém acreditava em ressurreição. Tá certo? Eles acreditavam que o homem que cresce em Deus, isso os primeiros homens de Israel, a bênção de Deus não era uma ressurreição. Eles entendiam, porque Deus vai se revelando devagar, né? Na Sagrada Escritura, que nem um rolo que vai abrindo assim e vai revelando aos poucos. Então esses homens com Abraão, eles acreditavam o seguinte: Deus honrará quem for justo a Deus, deixando uma descendência. Quem é essa descendência? Filho. Então um homem que ele vai ter prosperidade, não vai faltar nada para ele enquanto ele viver aqui na terra. Então, por exemplo, Abraão era um homem muito rico até, ele era simples, mas ele foi muito, ele angariou muitas graças, ele se tornou um homem com muitas terras.
Faltava uma coisa: ter um filho. Então veja, era o sonho dele ter um filho. A mulher dele não engravidava, e o homem já estava velho, e a mulher dele velha. Então veja, isso era chamado para aquele povo primeiro uma maldição. Então o que acontecia? Eles acreditavam que a bênção de Deus é que quando ele morresse, ele deixaria uma herança, deixando filhos, para que eles pudessem perpetuar e se encontrar junto com o pai, e ser enterrado junto com o pai. Era assim, era a bênção de Deus isso. Só em Daniel, no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e 1º e 2º Macabeus, que pela primeira vez se ouve lá no povo antigo de Israel de ressurreição. Por exemplo, aquela mãe que teve os 7 filhos, agora já quase 200 anos antes que Jesus aparecesse, era a época de Daniel aqui. Pela primeira vez aqui, ó, já chegando perto de Cristo, que eles começam a falar de ressurreição. Aquela mulher, ela vê os filhos morrerem e ela diz, junto com eles: filho, não tenha medo de entregar a tua vida. Se você for morto, não tenha medo. Por quê? Porque Deus nos ressuscitará. E esse homem mau, que era o rei Antífanos IV, Epifane, né? Que é poderoso, que era grego, ele será ressuscitado também para o inferno. E se nós formos obedientes a Deus, seremos ressuscitados para a vida com o eterno, com Deus, para toda a eternidade, ok? Então começou com essas mulheres, depois pela primeira vez começa a sair, aí começa ressurreição. Daí vieram os saduceus, ainda era um vestígio de alguns judeus que não acreditavam na ressurreição. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição e tentavam colocar Jesus à prova. Lembra disso? Falando daquele caso de uma mulher que casou com o marido dela, se ela não deixasse filho, lá eles estavam brincando, eles estavam zoando com Jesus. Lá nessa ressurreição que vocês falam que existe, ela vai ser mulher de quem? Vocês estão lembrados desse fato? Então, ainda na época de Jesus, ainda tinha vestígios de alguns que não acreditavam na ressurreição, os saduceus. Bom, mas voltemos à parte de Abraão. Abraão tinha um sonho de ter um filho. Teve na velhice. E Deus deu um filho e ele colocou o nome, aquele que me faz rir, Isaac. Só que ele teve verdadeiro apego pelo filho. Atenção aqui. Aqui tem a ver com a estátua que a gente está falando aqui. Ele começou a ter um verdadeiro, meu filho é o meu tudo. Veja, Abraão, ele continuava acreditando em Deus, mas Deus não era mais o verdadeiro Isaac dele, o único Isaac. Agora o filho tomou o lugar de Deus. Ele tinha uma loucura pelo filho, porque Deus concedeu que ele tivesse um filho. Ele queria tanto, Deus prometeu, e na velhice deu. Quando Deus percebe, aqui é uma escola para todos nós, que Abraão começou a ter na vida daquele filho um apego. E aí Deus já não reinava mais prontamente no coração de Abraão. Repito, Abraão ainda acreditava em Deus, irmãos. Ele era fiel a Deus também. Mas ele não tinha Deus mais com todo o coração dele. Por causa disso, precisava destruir isso no coração dele. Porque quem estava reinando no coração de Abraão? Uma ilusão de que existia outros Isaques. E Deus, você sabe que Deus, a Bíblia fala, está aqui, ó, só você ler. Deus é um Deus ciumento. Um Deus, um batismo, um Senhor. Não tem espaço para outros. Porque foi assim que Deus nos criou para Ele. Está lá em Efésios. Paulo escreveu isso. Tudo, e entre tudo, nós fomos criados para Ele. Ele é o Senhor. Senhor é aquele que é o nosso tudo. É a alegria, é o que me faz rir no sentido positivo. É Deus. Mas a partir do momento que eu me distraio, isso me é roubado. Ou seja,
eu começo a construir os meus apegos nesse mundo, que são os Isaques, no plural, certo? Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, a gente, já passaram muitos anos, eu acho que já faz uns 12 anos atrás, eu lembro bem, nós andávamos assim nas avenidas, com carro, você olhava assim, na parte de trás dos carros, tinha aqueles adesivos que virou uma epidemia, né? Minha vida é minha família, minha vida é o meu filho, minha vida é o meu cachorro. Tinha lá, certo? Minha vida são os meus filhos são a minha vida. É bonito, soa bem para a nossa cultura, né? Da maneira que a gente foi educado, mas isso é perigoso. Se você for olhar na raiz daquela intenção, Abraão também teve isso. Isaac é a minha vida. Isaac começou a se perder. Ele começou a viver de uma ilusão. Primeira leitura de hoje da estátua. Até que Deus vai enviar uma pedra na vida de Isaac. Qual era essa pedra? Deus vai até Isaac e tem um confronto com Isaac. Isaac, é como se ele dissesse: tu me amas? Tu me amas ou não me amas? Eu te amo, Senhor. Ok. Sacrifique Isaac. Olha aí, deu para entender agora? Por que sacrifique? Porque Deus é mau? Não. Não é para sacrificar no sentido de matar para não ter mais. Não. Destrua isso que você se apegou. Só Deus é o Senhor. Não faça do teu filho a tua vida. A vida é Deus. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Olha isso. Então Deus, ele se revela. Ele não está brincando com você nem comigo. Só que nós meio que entramos num Alzheimer espiritual. Nós esquecemos disso. Você sabe que Jesus chorou lá quando ele olha para Jerusalém. Primeira vez que Deus chora na humanidade de Cristo. E diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. E chora. Por que Jesus ele usa essa frase? É como se alguém fala para a mãe que está com Alzheimer, um pai que está com Alzheimer, fala: pai, você não lembra de mim? Pai, sou eu, Marcos. Aqui a foto, pai, que a gente, nós dois juntos aqui, ó. E o pai olha assim, olha para quem estava ajudando, e fala assim: mas quem ele é? Quem ele é? Quem ele é? Não, eu sou seu filho. E o pai, como está doentinho do cérebro, ele não vai lembrar mais de você. Ele não sabe que você mais é o filho dele. Veja, houve um transe de esquecimento. E a gente não chora. Quem tem isso pela primeira vez chora muito, mas chora amargo. Sabe aquele choro amargo? Minha mãe, meu pai não me reconhece, gente. Veja, esse Alzheimer, existe um Alzheimer espiritual. É o que aconteceu com a gente. Nós esquecemos nosso primeiro amor, o Isaac de verdade. E porque esquecemos, a gente começa a chamar o que é bem menor de minha vida. Meu filho é o meu tudo. Não, seu filho não é teu tudo. Seu filho foi confiado, filhos, confiado. É que você esqueceu. E Deus chora porque você é muito apegado à sua filha, seu filho. Deus chora porque você é apegado ao seu corpo. Padre, o senhor tem certeza do que o senhor está relatando para nós? Isso é a verdade da fé católica, da Bíblia. Oh, meu irmão, que Deus me jogue no mar com uma âncora se eu mudar a palavra dele para vocês. Preste atenção. Há uns 4, 5 domingos atrás, o evangelho na missa, Jesus estava caminhando, a multidão atrás dele. Preste atenção. Olha o que ele disse. Ele vê uma multidão, mas assim, cercado de gente de tudo que vocês podem imaginar, que vindo de todos os lugares. Eles estavam extasiados por Jesus. Jesus para, está vendo na frente Jesus, né? Na frente assim, a multidão atrás. Jesus para, vira para a multidão
E ali ele começa a fazer esta homilia que vocês acabaram de ouvir. Quem quiser me seguir. Olha, primeiro que ele falou, quem quiser. Ele primeiro já coloca assim, você não é obrigado. Mas é apegado a pai, mãe, filhos, a própria saúde, o teu corpo, tua casa, teus negócios, seu trabalho. Não pode continuar me seguindo. Primeiro que vai viver um teatro. Vai chegar uma hora que você vai virar as costas e vai embora, não vai aguentar. Somente aqueles que amam e honram pai, mãe, cuidam dos filhos, mas não colocam eles como o Isaac da vida de vocês. Esse sim, continue caminhando atrás do meu lado, atrás de mim. Então veja, quem sou eu para mudar a palavra e tentar iludibriar esta igreja aqui reunida? O próprio Cristo está anunciando isso para nós. Então, irmãos, entenda a tua importância no chamamento que Deus te fez. Outro dia eu disse assim, mas Deus me fez com esse corpo? Não. Deus, Ele precisou colocar o tesouro que é Ele dentro deste pote. É um pote. Esse corpo nosso aqui, nós podemos chamá-lo assim, com uma maneira um pouquinho irônica. Pele, casa, pote. Este pote é seu, este pote é seu. Essa casa é sua. Você pode mudar esse pote. Por que pote? Porque ele disse que deste pote que vai virar pó, que já está morrendo. Reparou que a gente está indo embora, já está ficando tudo transfiguradinho na gente já? Vai virar pó. Separará da alma, Deus leva a alma, o pó fica. Mas no último dia, na glória, aí ó, naquele que chama de escatom, Ele virá em glória e ressuscitará. Esse pozinho do teu pote, que aí está um mistério, alguns foram cremados, outros já não tem nem mais, virou ossinho, até o pó quase, o osso já quase não existe. Dará um corpo novo ressuscitado. Não se preocupa com a sua beleza ou a sua feiura hoje não. Se preocupa, não deveríamos nos preocupar. Até na preocupação do que a minha estatura, a minha beleza, isso tem a ver com essa estátua, essa coisa passageira, essa coisa que passa e que a gente se apegou. Se preocupa com o teu corpo. Jesus já disse, não vos preocupeis com aquele que pode tirar este teu corpo, porque não pode fazer mais nada do que isso. Agora, tenha medo deste que depois de tirar esse teu corpo ainda pode levar a sua alma para longe da graça do eterno, do verdadeiro Isaac. Então, irmãos, aqui nós estamos diante de uma revelação que Cristo coloca para nós, que este sonho que Daniel teve, esta pedra, é Cristo que vem, e Ele vem mesmo para derrubar. Por isso que Ele falou no Evangelho, vocês estão achando esse templo muito bonito, só que Ele estava falando dele, né? Chegará o dia que não ficará pedra sobre pedra. Não se apegue, Ele está falando, não se apegue a filhos, não se apegue ao seu dinheiro, não se apegue ao seu trabalho, não se apegue ao seu matrimônio. Mas quando Ele fala não se apegue, não é que não é para você ter a responsabilidade de serviço com eles na terra. Sim, como serviço eu preciso honrá-los até o fim, até quando me cabe. Agora, só isso, mas não se apega. Eu acho tão bonito às vezes, é bonito, não é que são melhores. Às vezes eu acho bonito umas mães que falam assim, não, mas você não está cheio de saudade da sua filha que foi agora morar longe, ou seu filho que está morando agora em outro estado? Eu falei, não, padre, ele está bem, e deixa ele viver a vida dele, eu vivo a minha, ele vive a vida dele. Parece que é uma mãe que não gosta, não, ela ama o filho pra caramba, meu. Tanto é que ela está toda hora lá, filho, está tudo bem? Está precisando de alguma, toda hora é modo dizer, ela sempre sabe, filho, está tudo bem por aí, está precisando de alguma coisa? Não. Então, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja. Gente, isso está corretíssimo. A gente tem mãe que o filho não pode ficar 5 horas sem se comunicar com ela, a mãe fica doida.
Não é verdade isso? Por quê? É apego. Faz do teu filho, aliás, do filho que Deus te confiou, o teu Isaac. E se tira esse Isaac? No caso de Abraão, ele entendeu. É verdade, Senhor. Eu estava fazendo o meu filho, o meu primeiro amor. Tem uma música assim, aquela música do Pai Nosso, que a gente só não pode cantar em missa, mas pode cantar fora da missa, aquela do Pai Nosso. Eu quase me esqueci que o teu amor, que teu espírito, ele me leva, me vela por mim. A gente esqueceu. Por isso que eu falei do Alzheimer espiritual. Nós estamos ainda com este vestígio de Alzheimer. E se eu não lembro de quem eu sou, no primeiro momento eu não vibro com as coisas de Deus. Eu vibro com as coisas da minha estátua. Aquilo que a minha estátua gosta, das coisas do mundo, dos meus filhos. Eu vibro com isso, mas não me sustento, porque passa. A minha alma não é sustentada pelo meu filho. Só Deus sustenta, é ou não é? Então, irmãos, que esta noite então o Senhor está nos colocando diante dessa verdade, está vendo? Por isso que eu falo, as leituras de hoje, elas são muito pertinentes para responder muita coisa para você. Deus sabe como é que você vem constituindo a sua casa, esse pote. Quem é os Isaques da sua vida? Ou qual é a estátua que, desculpa falar, mas eu tenho que falar a verdade, que reina dentro de você? Presta atenção, quem é que está reinando aí dentro? Será que isso não precisa ser quebrado? Quando a gente fala, Senhor, cura-me, essa música tão linda aqui com o Shema, que hoje Deus deu a graça de fazer 23 anos de vida missionária pela música, eles cantaram, né? Aquela música, como é que é a música do Alto Penitencial mesmo que você está cantando? Cura-me, Senhor, não é? Cura do quê? Veja, a gente não pode ser hipócrita. Existe uma única cura. Qual? Esta de eu reconhecer que eu sou muito apegado. Às vezes, pode ser que eu não tenha vários Isaques, mas eu tenho alguns Isaques na minha vida. Deu para entender? Às vezes o próprio Isaac não é filho não, é o meu próprio corpo. Eu sou muito apegado a mim. Meu Deus do céu. Ó, quer ver uma coisa que mostra que a maioria de nós somos muito apegados ao nosso corpo? A gente tem medo de fazer exame. Ainda mais quando chega numa certa idade, que precisa fazer, nós homens, exame de próstata, mulheres, exame de seio, no seio. A gente tem medo de fazer exame de colonoscopia. Tem medo, porque hoje câncer. Câncer. Aí você fala, é melhor eu nem fazer. Por que você não quer fazer? Não é melhor não saber. Mas se você saber ou não saber, você vai morrer do mesmo jeito. Ela vai ficar com aquele tormento. Mas será que é isso? Porque eu estou tão magra, eu estou tão ruim, eu não tenho vontade de fazer mais nada, estou com vontade de só dormir, não quero comer, tenho ânsia de vômito e saem umas coisas esquisitas. Mas vai fazer o exame? Não vou fazer não. Mas por que você não quer fazer? Sabe por quê? Porque você tem medo. E o medo qual que é? Apego. Qual é o Isaac da tua vida também aí? Você. Eu quero ficar aqui. Que Deus não me conceda ficar doente. Quando Pedro ouviu isso, eu estou usando a palavra doente. Ele ouviu outra coisa, mas eu vou falar a mesma. Jesus disse para Pedro assim: Pedro e apóstolos, eu vou me entregar e eles vão me matar, mas no terceiro dia o Pai vai me ressuscitar. Qual foi a reação de Pedro? Que isso não lhe conceda o Pai. E qual foi a resposta de Jesus? Não precisa nem falar, né? Você pode falar assim: não, Senhor, que eu nunca tenho uma doença como essa. E qual é a resposta de Jesus? Ele pode te dar? Ah, você não é capaz de aceitar a tua cruz? Para trás de mim, Satanás. Padre, mas quem é que quer aceitar uma doença? A questão não é a doença, porque ela é boa.
a gente ter a doença é bom, é que se Deus entender que eu preciso carregar esta cruz, para destruir o Isaac dentro de mim, deu para entender agora? Eu levarei. Por isso fala, cura-me Senhor, cura-me Senhor. Cura do quê? Porque quando você falar, Ele vai falar, eu vou te curar hoje. Hoje. E hoje mesmo Ele pode também, não é só, Ele pode te livrar de alguma coisa, mas Ele pode lhe permitir levar uma doença no teu corpo. Porque você falou, cura-me Senhor. E Ele vai falar, bom, eu vou te fazer se desapegar de tudo. Eu quero falar para vocês que São Paulo escreveu uma carta mais linda de São Paulo. É quando ele disse assim, por causa de Cristo, eu perdi tudo para ganhá-lo na minha vida. Ou seja, eu perdi tudo aquilo que era Isaac em mim, meus apegos. Eu era apegado na saúde, eu queria viver até os 113 anos de idade igual a minha bisavó. Eu não quero morrer não. Olha o apego que a gente tem. Por quê? Porque a gente está com Alzheimer. Eu não sei mais quem é Deus. Porque se eu soubesse quem é Deus, eu pulava no braço do meu Senhor. Eu era apaixonado por Ele. Escuta, ó Israel, amai o Senhor teu. Por que Ele pede para amar? Porque a gente esqueceu. Nós esquecemos. Aí Deus manda uma pedra, né? Quem é essa pedra? É o Espírito Santo, é fogo que queima, é espada que é enfincada para quebrar, para destruir o quê? O velho homem cheio de prepotência que somos nós. Por que que Deus tirou meu filho? Por que que eu estou passando esse matrimônio ruim? Por que que eu não arrumo emprego? Por quê? Olha, isso aqui é tudo um sinal de Isaac, de apego, de soberba. Gente, presta atenção, quem é psicólogo, se tem alguém aqui que é psicólogo ou psiquiatra, principalmente psicólogo, entende o que é uma soberba. A soberba é quando uma pessoa ela é autossuficiente e ela quer que as coisas aconteçam segundo o que ela espera. Então, esse reino, essa estátua, foi dito por Daniel, falando para o rei que estava dentro dela, porque não existe reino que não seja passageiro e que não é destruído. Por isso, de barro, ferro, bronze, uns duram um pouquinho mais, mas todos vão desabar diante dele. Então, não se apegue, não seja soberbo. Então, nesse mundo aqui nós estamos passantes. A senhora está passando, o padre também. Não se apegue com nada e ninguém. Se der filhos como serviço, cuide deles. Mas faz que nem essas mãezinhas. Eu já cuidei de você, eu rezo por você, eu já te batizei, eu continuo intercedendo por você. Você vive a tua vida, eu vivo a minha. Perfeito. Isso é amar o filho. Certo? Por quê? A mãe não é aquela coisa grudenta. Se tirar esse Isaac de você, você afrouxa, você despenca, você vai conjurar Deus. Por que Deus fez isso comigo? Oh, orgulho. Vocês estão entendendo por que Deus pode permitir certas coisas? É por amor. É porque da mesma maneira que Ele viu Isaac, Ele vê você. E Ele vai te cutucar. Não tenha medo. Ele cutuca o padre. Deu para entender? Padre Marcos, você não diz que você me ama? Digo. Muito bem. Você me ama até o parágrafo 3. No quarto eu provo para você que você não me ama. Aí Ele permite que eu experimente alguma coisa. E eu, ai, Senhor! Por quê? Eu gritei. Porque mexeu com o meu Isaac. Alguns Isaques dentro de mim. Está entendendo? Então Deus, Ele espera que um dia a gente também possa livremente, por causa de Cristo eu deixei tudo. Eu gosto muito daquela música, para a gente terminando aqui. Vocês podem cantar do teu jeito. Valmir Alencar, Maior Motivo. Lembra dessa canção? Eu gosto demais dessa canção. Nós também. Você também gosta? Porque essa canção, ela fala tudo isso, né? Sim. No fim de tudo. No fim de tudo. Ou seja, quando eu falar, eu já não tenho mais nada.
Mas não como choro, não nada como derrota. Ou seja, eu não tenho mais nenhum apego a Isaques nenhum na minha vida. Tenho filho, tenho saúde, tenho tudo isso, mas ao mesmo tempo eu não tenho. Que se Deus agora me chamar, eu vou. Eu me desapeguei, no sentido de não tenho apego de adoração como fosse minha vida. A vida é Deus. Olha a letra dessa canção. A gente cantava e chegava a ficar com o zóio até virado para cima. Tanta emoção que essa música fazia com a gente lá na Santíssima. E agora quem sabe aqui na Nossa Senhora da Lapa. Vamos lá. A vida oferece tanta coisa. Raciocine a letra dela primeiro. Sei que é tão fácil a gente se apegar. Isaac e estátua. Mas tudo tem começo e fim. O profeta falou. Tudo passa, tudo passará. Mas até minha beleza física. Custei a entender o que dizia. A letra dessa canção. Vale ao homem ganhar o mundo inteiro, Soberba. e vir a perder O quê? a vida O Isaac verdadeiro. eterna. Vamos junto? Vamos lá. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. A letra, ó. Oh Jesus, fica comigo. Olha o encontro aí, ó. Eu imaginava não precisar de mais nada. Percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh Jesus, fica comigo. És tudo que tenho e nada mais me resta. Hoje o Olha isso. maior motivo, Meu maior motivo, Senhor. és tu. Vamos lá na cabeça, Shema. O povo canta forte também. Vamos lá. A vida oferece tanta coisa. Eu sei que é tão fácil a gente se apegar em qualquer época. Sei que é tão fácil a gente se apegar. Ô meu irmão, minha irmã, escuta isso aí, ó. Mas tudo tem começo e fim. Tudo passa. Passa, Tudo. tudo passará. Custei a entender. Vai lá. Custei a entender o que dizia. Que vale o homem, Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, ganhar o mundo e vir a inteiro perder a vida eterna. e vir a perder o quê? A vida eterna. Escuta isso aí, ó, vai. Se ainda eu pensar Deixar o meu Senhor, e lembrarei que ao fim de tudo, olha aí, ó, só Ele restará. Quero ouvir o povo, vai. Oh, Jesus, peça isso a Ele agora, vai, fica
tudo que tenho. És tudo que tenho. E nada mais me resta. Nada mais me resta. Hoje, vai. Hoje o meu maior motivo. És tu. Se ainda eu pensar, vai lá, papai, vai. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, reza por mim, vai lá. Me lembrarei O quê? que ao fim de tudo, Ao fim de tudo, Ele restará. Vamos ouvir o povo cantar bem forte, hein? Vai. Vai. Jesus. Vai. Eu imaginava, Senhor, eu imaginava não precisava de mais nada. e percebi lá no E fundo percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh, Jesus. Fala, povo de Deus, vai. És tudo que eu tenho. és tudo Que tenho e nada mais me resta. hoje o meu maior motivo. Levanta a mão. És tu. É quando a gente é curado desse Alzheimer espiritual. Por isso as cruzes na tua vida e na minha. Entendeu agora? Que bom que Nossa Senhora está intercedendo por nós, não é? Viu como Deus fala assim, ó, rasgado, né? Ele revela tudo e a gente fala, mas será? Olha aqui o que o Senhor falou hoje para você. Nós vamos agora nos preparar para a Santa Eucaristia. E no finalzinho da missa o Padre vai expor o Santíssimo. E nós vamos entregar tudo para Ele. Entrega tudo, 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 tudo. Sabe o que é entregar, né? Entregar é falar, toma, Senhor, faça o que precisa fazer. E se queres dar a graça da cura, da libertação, hoje, agora, eu sei que tu podes fazer. Amém? Vamos então sentar, entregar agora, fazer o nosso ofertório a Deus, irmãos. Com muita alegria, viu?